Eu cheguei no seminário em 97, ele foi embora em 98, mas a gente se cruzou ali um tempinho, e Deus tem usado a vida dele, a sua esposa, as suas duas filhas, um filho e uma filha, lá no Ceará, e ele vai falar do que Deus tem feito por lá. Deus te abençoe. Graça e paz, amados. Um privilégio muito grande poder estar aqui nessa manhã e compartilhar com os irmãos daquilo que Deus tem feito por nós e através da nossa vida lá no sertão do Ceará. Como bom cearense, eu estou sentindo frio aqui dentro, né? Acostumado com o sertão do Ceará, estava congelando ali. Apesar de ser carioca, estou há 11 anos no estado do Ceará, no trabalho de plantação de igreja. Passei 6 anos e meio na cidade de Canindé, um dos grandes centros de romaria do nosso Brasil, trabalhando na plantação de igreja, na evangelização de romeiros, e depois de um certo tempo, com a igreja já estabilizada, com a liderança já formada, nós então fomos para um novo desafio, começar uma nova etapa da nossa vida na cidade de Itauá, no sertão dos Inhamuns, a região mais seca do estado do Ceará. Quase não chove lá. Já teve época de a gente passar 6, 7 meses sem ver um pinguinho de chuva, né? E aí quando vem para o Rio, sente frio. A plantação de igreja é um grande desafio nosso para os batistas brasileiros. Nós queremos, até 2012, como Missões Nacionais, Convenção Batista Brasileira, está abrindo 5.000 novas igrejas no nosso Brasil. A região onde eu estou, lá no sertão, uma região que não tinha igreja batista. 250.000 habitantes, 10 cidades. A cidade de Itauá é a cidade polo da região, e não tinha nenhuma igreja batista. E nós, há 5 anos, vamos completar 5 anos em dezembro, que estamos em Itauá. Conseguimos, então, nesse trabalho, junto com a convenção estadual, abrir 4 novas frentes. Então, nós já temos 4 igrejas e pretendemos no próximo ano abrir mais uma nova frente, em uma outra cidade próxima lá da nossa cidade de Itauá. Orem por nós. Realmente, os desafios da evangelização. O pastor Marcos estava falando a respeito de alguns desafios nossos, e nós precisamos estar orando muito mesmo pelo nosso Brasil. Ontem estava vendo algumas estatísticas, e a região sul, que ele falou que é um grande ponto de espiritismo, também está se tornando um grande ponto de crescimento do islamismo no Brasil. A cidade lá, mais ao extremo sul do nosso Brasil, lá em Chuí, já tem mais de 3% de muçulmanos, 3,6%. E o número de evangélicos, cerca de 6%. E o de sem religião, mais de 30%. Então, eles estão chegando. E o desafio para nós, brasileiros, é anunciar a palavra, para que o nosso Brasil seja um povo realmente feliz. As pessoas estão em busca de felicidade. Dia a dia, as pessoas estão em busca de felicidade. E algumas buscam até na religião encontrar a felicidade. E nós sabemos que a verdadeira felicidade só é encontrada em Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não há outra solução, não há outra esperança para o nosso Brasil. E para que o nosso Brasil seja verdadeiramente feliz, a nossa responsabilidade como servos do Senhor é anunciar essa mensagem a todos. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 2, um texto que tenho usado para refletir com as igrejas, porque esse texto falou muito ao meu coração na minha experiência lá no campo de Itauá. Depois de 6 anos e meio na cidade de Canindé, de um projeto abençoado, depois de um tempo de bênção muito grande, muitas bênçãos na nossa vida lá na cidade de Canindé, fomos desafiados a ir para Itauá e começar esse novo desafio na cidade de Itauá. E nós passamos por algumas situações, e esse texto veio
acalmar o nosso coração e veio colocar no nosso desejo, em nós o desejo de buscarmos mais ao Senhor Deus. Lá eu estou com a minha família, né, a Márcia, que também estudou aqui no IBE, foi aluna do pastor Purim, assim como eu também fui aluno do pastor Purim, e os meus filhos, que é o Hugo, nasceu aqui também no Rio, e a Esther, e essa nasceu lá no Cearense, tem sangue cearense, é o sangue cearense da família. Nós, então, estamos lá, e muitos desafios que nós enfrentamos, e esse texto da palavra de Deus, ele tem uma marca muito forte no nosso ministério ali na cidade de Itauá. Eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente e compartilhar algumas experiências que nós temos vivido lá no campo. O versículo 2 diz: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Nesse texto aqui, e uma lição que eu aprendi muito importante, a primeira é que Jesus, ele olha para a necessidade das pessoas. Ele olhou para aquele povo e teve compaixão deles. Ele viu a realidade que eles estavam vivendo ali, que eles estavam num lugar deserto e que eles precisavam alimentar-se, que eles precisavam de algo para saciar a fome deles. E eles então, Jesus então olhando para aquilo, ele teve compaixão daquela situação, olhou aquela necessidade e viu a realidade daquele povo. O Senhor Jesus Cristo, ele tem olhado para o nosso povo, tem visto a necessidade do nosso povo, a realidade do nosso povo brasileiro. Algumas vezes nós pensamos que o nosso Brasil já é um país evangelizado. Não precisamos nos preocupar com missões no Brasil, porque o Brasil já é um país evangelizado. Essa é uma tremenda mentira que está sendo espalhada por Satanás. É fácil nós observarmos isso. Nós encontramos muitas igrejas aqui no estado do Rio, mas num dos dias, fazendo promoção pela Zona Oeste, tive a oportunidade de ver um clube de baile funk completamente lotado de jovens. E muitos deles, todos eles, acredito, precisam da salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, aqui no estado do Rio, no nosso Brasil. E o Senhor Jesus tem tido compaixão do nosso povo. Só que nós estamos agindo como os discípulos de Jesus. Aqueles homens estavam com Jesus, eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, eles já tinham observado tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, eles estavam próximo de Jesus, perto de Jesus, desfrutando de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Mas só que quando Jesus falou: eu tenho compaixão desse povo, eu não posso mandá-los embora, eu não posso deixá-los com fome, eles disseram: Senhor, onde nesse lugar deserto nós vamos conseguir pão para todo mundo? Enquanto Jesus olhava para a necessidade, os discípulos dele olhavam apenas para as dificuldades, só para o problema. Nesses 5 anos que estou em Itauá, diversas vezes eu olhei somente para as dificuldades. Sair do Rio de Janeiro e ir para Canindé não foi tão complicado. Mas quando saí de Canindé para Itauá, realmente foi muito complicado, porque nós já tínhamos uma igreja em Itauá, em Canindé, e aí quando chega lá em Itauá, nós não tínhamos ninguém. E aí o nosso culto era realizado só comigo, com meus filhos, a minha esposa. E domingo após domingo, a gente estava realizando os nossos cultos, e lá estava só nós. Pensamos, vamos colocar em prática as nossas estratégias, aqui, tudo aquilo que realizamos lá em Canindé, e vamos colocar em prática aqui, e vamos conseguir pessoas, e nada. Convidávamos as pessoas, saímos pelas ruas, fazíamos evangelismo pessoal, convidávamos as pessoas, vamos para o culto domingo à noite, preparava lá o local, e nada, as pessoas não iam para o culto. Um dia o meu filho, na época talvez com 8 anos, 8, 9 anos, chegou para mim: pai, por que a gente tem que sair daqui para ir lá para aquele lugar fazer culto? Só vai a gente. É só a gente, vamos fazer o culto aqui em casa mesmo.
porque realmente aquilo estava machucando muito a gente. Doía profundamente. Mas nós falávamos, mas a estratégia está certa. Os métodos que a gente está usando são os mesmos que a gente usava lá em Canindé. Lá as pessoas se convertiam, a gente ia na casa, as pessoas recebiam a gente. A gente falava de Jesus e as pessoas recebiam a mensagem, aceitavam a Jesus Cristo e assumiam o compromisso. Mas em Itauá nada disso acontecia. E nós começamos a olhar para a dificuldade. Não, esse povo aqui que não quer compromisso com o Senhor, esse povo aqui que não está interessado com nada, esse povo aqui não sabe o que quer, esse povo... E botava a culpa no povo. E olhávamos para as dificuldades. E cada dia sofríamos mais. Porque domingo após domingo, lá estávamos nós. Só a nossa família. Cantando. Era até interessante porque a Márcia faz o louvor com os três ali na frente, né? Eu, o Hugo e a Esté. Aí depois a Márcia passava a palavra para mim, eu pregava para os três ali na frente. E isso aconteceu durante 11 meses. Aí de vez em quando aparecia um lá assim, a gente falava, opa, chegou um. Né? Aí ele ficava ali, via. Quando ele se interessava, ele ia para uma outra igreja, onde tinha uma igreja, um programa. E nós sofrendo. E olhando para as dificuldades. Olhando para os problemas. Não olhávamos para Jesus Cristo. Não olhávamos para aquele que estava do nosso lado. E no momento que eu digo que foi o ponto mais alto da nossa crise, nós pensamos em desistir. Nós falamos, Senhor, não queremos mais ficar aqui. Leva-nos para outro lugar. Tem muito campo nesse Brasil precisando de missionários. Nós não queremos mais ficar aqui neste lugar. Vamos para um outro lugar. E o Senhor mostrou para a gente falando, eu quero vocês aqui. É aqui que eu quero usar vocês. Já tem algumas pessoas aí. Olhe para o rostinho de cada uma delas. E quem vai pastoreá-las? Quem vai falar de Jesus para esse povo? São vocês. Eu quero vocês aí. Olhávamos só para as dificuldades. Aí vem a segunda parte do texto. Versículo 5, versículo 6. Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Jesus falou para os seus discípulos, eu quero usar os recursos que vocês têm. Jesus poderia fazer muitos milagres ali. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem capacidade para fazer qualquer coisa no meio daquele povo ali, saciar a fome daquela multidão, ele poderia fazer qualquer coisa ali. Mas Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, quantos pães vocês têm? Ah, Senhor, nós temos 7 pãezinhos aqui, mas o Senhor já viu a multidão que está aí? Jesus mostrou uma lição para eles, eu quero usar os recursos que vocês têm para abençoar a multidão. E foi isso que Jesus falou para nós. Olha, Marcos, olha, Márcia, olha para os recursos que vocês têm aí, é esses que eu quero usar. Eu quero usar a vida de vocês, eu estou moldando a vida de vocês, eu estou aperfeiçoando vocês para aquilo que eu quero fazer com vocês, aí neste lugar. Use os recursos que você tem. E nós tínhamos algumas meninas, o pastor Marcos estava falando a respeito de algumas características da nossa região. Nós começamos um projeto, numa das tentativas de alcançar as pessoas, nós começamos um projeto num colégio chamado Adolescentes em Conflito, né, naquele colégio, um projeto chamado Adolescentes em Conflito. E eu ia para lá aconselhar adolescentes, né, ajudar os professores daquela escola, ajudando, aconselhando, fazendo acompanhamento com alguns adolescentes. E um dia chegou uma menina de 9 anos, que a diretora tinha encaminhado lá para a gente conversar com ela. E no meio da conversa, e junto com a diretora da escola, eu descobri uma coisa, aquela menina de 9 anos, ela estava se prostituindo. Os seus colegas de sala de aula
levavam R$1, 50 centavos lá para a escola e davam para ela para poder tocar no seu corpo. Ela ia para trás da escola com os meninos. E aquela menina estava um terror na escola. E quando eu sentei para conversar com ela, ela não abria a boca, não falava nada. E eu falei, eu vou trazer minha esposa para conversar com você. E quando eu levei a Márcia lá, e ela conversou com a Márcia, ela se abriu e falou daquilo que estava sendo a sua vida. E nós tomamos uma decisão, nós vamos reunir 15 meninas e vamos influenciar essas 15 meninas. Vamos fazer algo para mudar a realidade dessas meninas. 15 meninas em situação de risco, famílias completamente desestruturadas. Precisamos fazer alguma coisa para mudar pelo menos a realidade dessas 15. E essa menina estava incluída entre as 15. Nós não podemos mudar a situação toda no Tauá, mas nós podemos influenciar algumas vidas. E nós começamos a fazer isso com aquelas meninas. E alguns domingos eu ia lá com o meu Fiat Uno, né? Pegava 10 das meninas, botava dentro do Fiat, junto comigo, com a Márcia, com o Hugo, com a Esté, 14 pessoas dentro de um Fiat Uno, imagina, né? A gente falava que a gente fazia por camadas, né? Botava um grupo de meninos, depois botava outro grupo de meninos em cima. E foram as meninas que começaram, foram aqueles que Deus estava nos mostrando os pães, os recursos que nós tínhamos naquele momento. E elas iam felizes da vida. Dessas 15 meninas, hoje 6 já são batizadas. Já estão lá na nossa igreja, participam do culto, são integradas na igreja. E Deus falou para a gente, comece a usar os recursos que você tem. E uma das atitudes que nós tomamos, e poderia parecer um pouco radical, foi entregar o local. A gente tinha um prédio alugado, onde era o templo da igreja. Nós entregamos aquele local, falamos, nós não queremos mais esse lugar, ninguém vai para lá, não adianta. E aí, a estratégia foi, vamos fazer na nossa casa. Eu lembrei da palavra do meu filho, alguns anos antes. Ele falou, pai, por que a gente não faz o culto aqui em casa? Ninguém vai para lá mesmo. E nós começamos a fazer o culto na varanda da nossa casa. E no primeiro domingo que nós fizemos, convidamos toda a nossa vizinhança, as meninas convidaram as suas amigas e tinha 20 pessoas no culto. Nós ficamos felizes da vida, que maravilha. No segundo domingo tinha 5, as meninas não puderam ir, foram 5. Mas agora nós estávamos com foco na direção certa. O foco não estava mais nas nossas estratégias, o foco não estava mais na nossa capacidade, o foco não estava mais nas nossas habilidades ministeriais, mas nosso foco estava na pessoa de Jesus Cristo, e dizendo, Senhor, esses são os recursos que nós temos, eles estão nas tuas mãos, e queremos que o Senhor use esses recursos para abençoar essa cidade. E Deus começou a fazer a obra. Uma jovem se converteu, o nome dela é Renata, e ela começou a influenciar a sua família, e hoje está toda a sua família na igreja. E no final do ano vou realizar o casamento dela com o seu noivo, Eridenes. Pessoas consagradas ao Senhor, dedicadas ao Senhor, vidas completamente transformadas pelo Senhor. O Nonato, o pai da Renata, durante mais de 30 anos viveu afastado da igreja. E no dia que ele aceitou Jesus, num culto de oração no lar que a gente fez, naquele dia a gente não fez mensagem evangelística, eu não fiz apelo, eu não fiz nada, mas quando no final do culto ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisinha, eu quero entregar minha vida a Jesus aqui. Eu já fui 30 anos atrás, eu fui membro de uma igreja, mas eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus. Porque ele falou ao meu coração de uma forma muito especial, e eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. E Deus foi transformando vidas e mais vidas. Chegou o ponto de nós termos na nossa sala, na nossa casa lá, 45 pessoas. E agora nós estávamos com outro problema, não tinha mais espaço. Antes o problema é que nós tínhamos espaço e não tinha ninguém, não tinha gente para preencher o espaço. E agora nós tínhamos muita gente para pouco espaço. Tomamos a decisão, então vamos para um colégio no centro da cidade. E começamos então a nos reunir no centro da cidade. E as pessoas estavam indo lá para aquele colégio.
Foi uma igreja daqui do Rio de Janeiro, lá de Brasilândia, realizar um projeto missionário lá, e eles realizaram um grande movimento na cidade, e muitas pessoas estavam tomando a decisão ali. Só que o bairro onde nós havíamos começado a igreja ficava distante, e as pessoas que estavam tomando a decisão moravam nesse bairro, lá naquele bairro onde nós começamos e que ninguém ia. E agora as pessoas saíam de suas casas, iam lá para o centro da cidade, andavam um bom trecho, uma meia hora a pé, para ir para o colégio. Era Deus realizando uma obra na vida daquelas pessoas. E quando aquela igreja esteve lá e a gente teve resultados, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o colégio. Aquele mesmo colégio onde nós começamos antes, o primeiro mês lá que nós começamos, vamos voltar para aquele colégio lá. E é o lugar onde nós estamos hoje, aguardando no Senhor um local apropriado para a gente comprar, ou construir, ou alugar um prédio para o nosso templo. As vidas foram transformadas pelo Senhor. E aí vem a última parte do que eu queria compartilhar com vocês. A parte desse texto diz, no versículo 8 e 9, o povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Primeiro foi um momento de dificuldade. Foco na direção errada. Depois o Senhor nos mostrando, use os recursos que você tem. E a terceira parte é mais deliciosa de todas elas, é desfrutar do agir de Deus. E não tem coisa melhor, meus irmãos, do que a gente desfrutar daquilo que Deus está fazendo, que Deus faz na vida das pessoas. Nós havíamos começado um projeto chamado Espaço Voar, um projeto de apoio escolar, já que nossa igreja fica num bairro de periferia, com uma situação social bem complicada. Aí nós começamos um projeto com crianças de 8 a 11 anos. O objetivo é dar apoio escolar para essas crianças. Essas crianças iam para a escola de manhã, à tarde iam para o Espaço Voar. E lá elas tinham aula, a Bíblia ensinada para elas. E elas tinham a oportunidade até de ter uma merenda à tarde, um lanche. Esse projeto foi no primeiro ano muito bem. No segundo ano, de 12 crianças, nós passamos para 22 crianças. E agora nós estamos no terceiro ano, já com 33 crianças. Pelo menos estava quando eu saí de lá, porque cada dia aparece criança lá. E nosso alvo é chegar a 50 crianças. Nós já estamos agora funcionando de manhã e de tarde. Famílias estão sendo alcançadas através do Espaço Voar. As portas estão se abrindo para a evangelização. As pessoas procuram a nossa igreja dizendo, eu quero que vocês vão até minha casa, falem desse Jesus. Eu quero experimentar aquilo que vocês estão vendo aí, eu quero isso na minha vida. E aí nós começamos a mexer com poderes terríveis. Centros de macumba no bairro, pessoas lá de dentro começaram a se converter. Famílias inteiras se convertendo ao Senhor. Famílias com a esposa com as pernas cortadas por pacto que haviam feito lá no centro de macumba. Então, agora, uma outra parte que é a perseguição. As pessoas começando a atacar os nossos crentes, começando a atacar a nossa igreja, e agora a nossa igreja começou a incomodar. Nosso povo sai pelas ruas para evangelizar e são atacados com palavras, insultos. E Deus continua fazendo a obra, vidas continuam sendo transformadas. Hoje nós temos na nossa igreja 16 pessoas batizadas, mas nós temos para mais de 20 pessoas convertidas, preparando-se para o batismo. Nós temos outras pessoas que estão acompanhando a nossa igreja, estão lá indo aos cultos, ainda não tomaram a decisão, mas estão sendo realmente acompanhadas e evangelizadas. A irmã Selma, que era envolvida com o espiritismo, é uma delas. E ela
sempre chega para a gente, ela tem uma frase que é marcante para nós, ela diz: pastor, Jesus está fazendo a obra. Jesus está fazendo a obra. E Jesus tem transformado a vida da irmã Selma, transformado a vida do Irismar, da Irismar, do Francivaldo e várias pessoas da nossa igreja que estão tendo a experiência de conhecer a Jesus Cristo e terem suas vidas transformadas e terem a oportunidade de experimentar uma vida verdadeiramente feliz. E algumas vezes eu pergunto: vale a pena investir em missões? Vale. Se você já tem investido, você sabe disso, que vale a pena investir em missões. Se você ainda não investe na obra missionária, saiba que esse é um investimento seguro. Você não corre riscos. O único risco que a gente corre é o risco de ver vidas transformadas, vidas alcançadas, vidas salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma jovem, Márcia, que no início desse ano eu convidei a Márcia para participar do retiro de carnaval com a gente, e ela falou: ah, pastor, não vou não. Carnaval, ir para retiro, estou fora. Eu quero é pular todos os dias. Eu gosto muito de festa, eu gosto muito da farra do carnaval, eu quero aproveitar todos os dias. Tá bom. E quando foi agora, no mês de junho, eu estava pregando num dos cultos, e quando eu fiz o apelo, a Márcia levantou a mão e disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. E a Márcia entregou a vida a Jesus de uma forma que ela falou assim: pastor, eu quero que a minha vida seja usada na obra do Senhor. A Márcia está terminando agora o curso, a faculdade de pedagogia, e a Márcia, no próximo ano, vai ser a nossa coordenadora pedagógica do Espaço Voar. Nós não tínhamos ainda uma coordenadora pedagógica, vamos ter uma coordenadora pedagógica no Espaço Voar. E ela já se apresentou um objetivo de ser missionária. Eu quero servir ao Senhor na obra missionária. Não sei para onde o Senhor vai me mandar, mas eu quero. O casal que eu falei no início, a Renata e o Eridenes, além de fazer o aconselhamento para o casamento deles, estou preparando também os dois, porque no próximo ano eles vão para uma nova frente missionária nossa, na cidade de Parambu. E uma igreja que antes não tinha ninguém, hoje já começa a enviar missionários. Já está preparando pessoas para fazer a obra em outros lugares. Isso é resultado do agir de Deus. Porque enquanto eu tentei fazer alguma coisa, eu não consegui nada. Mas foi a oportunidade que Deus moldou a minha vida, moldou o meu caráter, me aperfeiçoou como servo dele e me deu a oportunidade de experimentar o seu agir. Vale a pena investir na obra missionária. Vale a pena investir em vidas. Vale a pena experimentar aquilo que Deus tem para fazer. O nosso Brasil precisa ser um Brasil verdadeiramente feliz. E para o nosso Brasil ser um país verdadeiramente feliz, não vai ser a eleição para presidente que vai mudar a realidade. Não vai ser a religiosidade do nosso povo. Não vai ser a prosperidade financeira que vai mudar a realidade do nosso povo. É Jesus Cristo. Ele pode mudar essa realidade. E o meu desafio para você, meu irmão, nessa manhã, a você que está aqui nessa igreja, meu desafio para você é que você realmente coloque os seus recursos nas mãos do Senhor. Sejam esses recursos, seja financeiro, seja intelectual, ou a sua própria vida. Coloque isso nas mãos do Senhor. Você, com seus recursos financeiros, você pode abençoar a vida de muitos outros missionários, sustentar outros missionários. O pastor Fernando Brandão disse que se hoje ele tivesse 300 novos missionários, ele enviaria esses 300 novos missionários para as Cracolândias do Brasil. Nós temos uma igreja plantada dentro da Cracolândia em São Paulo. O pastor Humberto e a irmã Soraya estão lá plantando uma igreja chamada Cristolândia, dentro da Cracolândia. E vidas estão sendo transformadas ali, dentro da Cracolândia, em São Paulo. Pessoas que chegam lá
altamente drogadas, que não conseguem nem ficar em pé, assiste o culto deitado no chão porque não consegue ficar em pé. Tanta droga. Tem entregue sua vida a Jesus. Tem experimentado algo novo. Vida transformada. Os seus recursos, você pode fazer com que mais e mais missionários possam estar na Cracolândia, em Tauá, sul do Brasil, evangelizando espíritas, muçulmanos. A sua oferta missionária pode estar fazendo a realidade do nosso Brasil mudar, para que o nosso Brasil seja verdadeiramente feliz. Sinta-se comprometido. Não olhe para as dificuldades, não. Eu sei que são muitas, mas não seja tentado a ficar olhando para as dificuldades e perder a oportunidade de experimentar o agir de Deus. Eu vou mostrar agora um vídeo rapidinho, para encerrar a minha palavra. E vocês vão ver por que a gente não pode desistir, por que a gente não pode desanimar. Vale a pena investir em missões. Isso aí. Esse é o portal, essa é a nossa igreja. Quanta diferença. Esse é o espaço voar. A dependência do espaço voar. As nossas crianças, nossos jovens, as nossas meninas, os primeiros frutos do nosso trabalho. Outra equipe de batizados, realizando o batismo no açude da cidade. Essa é a nossa casa, ó, como é que ficava cheia. Amanhecer com Deus. Nossa juventude subindo no serrote lá da cidade. Nossa igreja. Dia da criança no espaço voar. A nossa equipe de trabalho com crianças. Geração Futuro, projeto com futebol com os meninos do bairro. Nosso culto infantil. E aí o espaço voar. Fazendo arte. Louvando a Deus. E sendo criança. Junto com a Márcia ali no meio. Você também faz parte dessa conquista. Se eu tivesse desistido, eu não teria experimentado o que eu tenho experimentado hoje. Se naquele momento da nossa maior crise lá a gente tivesse falado, Senhor, tira-nos daqui. Hoje talvez eu seria um missionário frustrado. Porque eu teria perdido a oportunidade de ver o agir de Deus. Não olhe para as dificuldades, não, meu irmão. Coloque os seus recursos nas mãos do Senhor. Disponha os seus recursos para que o Senhor use os seus recursos. E veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Que Deus nos abençoe. E que o nosso Brasil realmente, verdadeiramente, seja feliz pela ação de cada um de nós. Se você deseja conversar, saber um pouco mais a respeito do nosso trabalho, depois ali fora eu posso dar mais informações. Se você deseja ser um adotante desse projeto lá na cidade de Tauá, se você se sentiu desafiado nessa manhã a assumir um compromisso com a adoção de um missionário, você pode me procurar depois. Eu tenho o maior prazer de conversar com qualquer um de vocês. E vocês podem abençoar a vida de muitas outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Eu agradeço aos irmãos a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui. Pastor Marcos, Pastor Purim,
professor Pedro Jorge, né, que foi nosso professor também no seminário lá, da Márcia. Agradecer a Deus pela oportunidade que vocês nos deram. Que Deus abençoe. Amém?